Oi gente, mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeos sobre restauração de casamentos. No vídeo de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a luta da restauração de casamentos. Eu quero tirar algumas dúvidas sobre restauração de casamentos. E para ser bem sincera com vocês, a luta pela restauração de um casamento não é fácil. É uma luta dolorosa, é uma luta solitária. Uma luta que para muitas pessoas e hoje inclusive para pastores é uma luta impossível, né? E eu creio em um Deus que é um Deus do impossível. E eu sei que às vezes no desespero a gente sai buscando um monte de coisa. Aí hoje você tá vendo meu canal, amanhã você já tá vendo o canal de uma feminista, né? De que não, a gente não deve fazer isso, e isso dá um nó muito grande na nossa cabeça. E o que eu quero chamar muito a atenção de vocês é pelo propósito disso tudo. A luta pela restauração de um casamento, eu não tô lutando só para restaurar o meu casamento, para eu ter meu marido de volta. A luta pela restauração de um casamento vai muito além disso. Em primeiro lugar, é a luta por uma família. Família é um dos bens mais preciosos de Deus. Deus criou o mundo, né? Criou todo lá em Gênesis, né? Os céus e a terra, haja luz, tudo, os animais, as árvores, tudo. E logo em seguida ele criou a família, que é o homem e a mulher, para que eles procriassem. E por conta do pecado, né? De Adão e Eva, tudo isso se rompeu. O diabo entrou, o diabo fez a bagunça dele. E até então isso continua acontecendo. Pela glória de um Deus muito misericordioso conosco, ele enviou o filho dele, né? O nosso segundo Adão. Para que isso tudo, né? Para que tudo isso, esse pecado horroroso, essa nojeira toda, para que a gente tenha uma salvação. E para que a gente comece a entender que o nosso propósito aqui na Terra vai muito além do que a nossa carne aqui vive. A gente vive aqui para que a gente chegue para ter a nossa recompensa nos céus. Então, eu vejo muitas pessoas buscando pela restauração de casamento. Muitas pessoas que não têm entendimento de várias coisas. Inclusive eu mesma. Eu busquei pela restauração do meu casamento pela minha família. Eu não me via com outra pessoa, eu não conseguia submeter meus filhos convivendo com outro homem dentro da minha casa. Esse foi um dos principais pontos da minha luta pela restauração do meu casamento. Muito além do que a Bíblia diz, vamos colocar assim. O meu entendimento bíblico sobre isso tudo, de verdade, né? O entendimento que eu tenho hoje veio muito após a restauração do meu casamento. E eu acredito que Deus vai colocando cada vez mais no meu coração determinadas coisas. Mas uma das principais questões que eu comecei a buscar a restauração do meu casamento foi por este fato. Eu não me via com outra pessoa e eu não conseguia me submeter os meus filhos como vivendo com uma outra pessoa dentro de casa, né? No dia a dia, na rotina, acordar, dormir, comer. Eu não conseguia enxergar, eu não visualizava, eu nunca consegui nem visualizar isso, né? Nem cogitar de verdade. Porque não é só o carnal, gente. A gente precisa entender que existem muitas coisas além. E uma das coisas que mais a gente precisa fazer realmente é ter o domínio próprio de muitas coisas. A questão é que eu vejo pessoas lutando pela restauração de um casamento sendo tão egoístas quanto o que foi embora, o que está indo embora. Pensando nos seus bens, pensando nos seus prazeres, não pensando nos filhos. Muitas vezes vocês colocam, meu filho está sofrendo, que não sei o que, e eu entendo que estão, eu vou chegar nesse ponto ainda, por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Meus filhos estão sofrendo, eles estão sofrendo por conta daquela pessoa que foi embora e tudo mais. Mas eu quero que vocês pensem também num conjunto, num todo.
Vocês às vezes alegam que seus filhos estão sofrendo por conta do marido que foi embora. Mas e as suas próprias atitudes? Eu, muitas vezes, quando meu marido foi embora, eu falei coisas muito pesadas na frente da minha filha, que tinha 4 anos. E eu tenho absoluta certeza do sofrimento dela, porque ela amava aquele pai. E o fato dela amar aquele pai me irritava tanto, porque ele estava fazendo tanta coisa errada. E aquilo ali acabava comigo, o fato dela ainda continuar enxergando nele um herói. E às vezes eu falei coisas muito pesadas para ela, para tentar fazer que ela não tivesse mais aquele amor por aquele pai. E eu me envergonho de falar isso, principalmente hoje. Mas eu tô falando isso para vocês, hoje que eu falo pelo entendimento que eu tenho, tá? E o que eu tô falando isso para vocês é porque muitas vezes a gente só joga pro outro lado. A luta pela restauração de casamento vai muito além. Eu, pela glória de Deus, eu escuto muitos testemunhos de pessoas que me enviam testemunhos. E se você for começar a colocar na ponta do lápis, um dos principais entendimentos quando se existe uma restauração de casamento verdadeira é o entendimento que não é só o marido voltar para casa. Quando você começa a entender isso tudo, as coisas começam a caminhar. A questão é que muitas pessoas estão buscando a restauração do casamento na força do braço, ou para mostrar para todo mundo, ou para dizer que eu consegui, ele voltou para mim. E não é dessa forma. A gente precisa entender que restauração de casamento não é só isso. Restauração de casamento é você chegar até Deus pelo motivo da dor. Mas o que vai chamar a atenção de Deus para a sua vida é pelo que você está permanecendo nele. Ter o entendimento que a partir do momento que quando você começa a permanecer em Deus, pelo que Deus é e não só pela restauração, você vai aprender tanta coisa. Você vai entender que você precisa se mudar de verdade. Talvez existem áreas da sua vida que precisam ser tratadas. E que se o seu marido estivesse dentro de casa, você idolatra tanto aquele homem, você está idolatrando tanto ele, que você não consegue enxergar que tem áreas que você precisa ser tratada como mãe, como mulher, como filha. Filha do pai, filha de Deus, filha mesmo, filha de seus pais e mães biológicos. A gente precisa entender que a restauração de casamento não é só a volta do marido para casa. A restauração de um casamento não termina quando o seu marido volta para casa. A restauração de um casamento ela é contínua. A gente precisa estar sempre cuidando do nosso casamento. Não é porque o seu marido voltou para casa que você vai deixar para lá. Nossa, Elaine, mas que cansativo. Mas tudo que a gente quer que dure, a gente cuida. Um carro, você compra um carro, você quer ficar com aquele carro por anos e anos, um bem material, você vai cuidar, você vai fazer manutenções, você vai tentar colocar a melhor gasolina que tem, porque se você colocar uma gasolina adulterada, vai estragar seu carro. Você colocaria uma gasolina adulterada sabendo que é adulterada? Precisa de manutenção constante. E a gente precisa parar de ser tão egoísta na nossa vida. A gente vê o outro lado sendo egoísta, mas muitas vezes nós que estamos lutando pela restauração somos mais egoístas que eles mesmos. Existem outras pessoas, estamos gerando seres, estamos gerando crianças. E o problema, vou ser bem sincera com vocês, viemos de histórias ruins da nossa infância e passamos para os nossos filhos os mesmos problemas. Que esses filhos viram uma bola de neve muito grande. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma criança.
falando assim: tia, eu sou filha da minha mãe, né? Ela tava no Instagram da mãe. Ora pela nossa família. E aquilo ali me comoveu de uma forma muito grande. Pelo horário. A hora que ela me mandou mensagem era 00:30, mais ou menos. E pela dor daquela criança, a ponto de me mandar uma mensagem. Porque a gente sabe que isso existe, a gente sabe que existe a dor dos filhos. Mas, né, quando chega assim até a gente, isso me comoveu muito. E ela não pediu: ora pela minha mãe, ora por mim, ora pelo meu pai, ora pela minha família. Eu tava indo dormir, meus filhos dormindo, meu marido dormindo. Eu orei pelaquela casa. Eu orei pela mãe, orei pelo pai, orei pela família. Fiz oração de libertação espiritual para aquela casa, para que tudo ataque do inimigo, porque por mais que a gente olhe com o olhar carnal, a gente sabe que existe o espiritual. E orei também por aquela criança, para que aquilo tudo não afetasse ela crescer, que aquilo ali iria acabar, e para que ela dormisse em paz. Eu cresci num lar assim. Eu cresci numa casa que eu vi isso. Briga, falta de entendimentos. Tinha momentos muito bons na minha casa, com meu pai, com a minha mãe. Claro que tinha. Mas os finais de semana eu ficava muito apreensiva. Porque meu pai bebia. E quando eu crescia, eu tava vendo isso acontecer. Minha filha passando por isso. Briga. A parte do nossa separação. Eu fui muito imatura de início. Muito burra. Muito egoísta. Porque eu não pensava que minha filha estava vendo, minha filha estava crescendo, que minha filha ia levar, minha filha tinha 4 para 5 anos, hoje minha filha tem 11, e pela glória de Deus, ela não trouxe nenhum trauma dessa época, ela lembra, mas ela não carrega traumas, ela não carrega nada, e eu converso muito com ela sobre isso. Ela acompanha meu canal, ela vê meus vídeos, e graças a Deus ela não carrega. E ela tem esse entendimento. E só que eu declarei isso, né, depois do meu descanso, que eu não faria mais nenhum filho meu passar pelo que ela passou. E uma das coisas que quando meu marido voltou para casa, ele falou: eu não quero mais nenhum filho meu vendo o que a Mariana viu. E é exatamente isso. Eu sei que a gente não tem que manter um casamento só por conta dos filhos. E eu entendo isso. Mas eles são um peso muito grande. Porque Deus nos gerou, nós estamos gerando os nossos filhos. E quem a gente está construindo para o futuro? Existem muitas questões que a gente vive hoje que são traumas não tratados da nossa infância. A gente só tá repetindo. É uma repetição de padrão real. Eu me vi vivendo as mesmas coisas, né? Que minha filha, né, vivendo as mesmas coisas que eu via, que eu vivi, tirando a questão do alcoolismo. Graças a Deus, meu marido nunca bebeu assim a ponto. Mas brigas constantes, desentendimentos, palavras ruins. E minha filha estava vendo isso tudo. E às vezes você hoje só está repetindo o padrão que você viu. Então a gente está gerando pessoas para frente, pessoas que vão ter os mesmos problemas.
Ninguém tá pensando em nada disso. Ninguém tá pensando nas crianças. Todo mundo egoísta. Tanto o lado que tá errado lá indo embora, quanto nós que ficamos. Então, o vídeo de hoje, eu quero que vocês entendam que a luta de restauração não é para todo mundo. Mas eu posso te garantir que você lutando pela restauração é o que Deus quer. Elaine, mas e ele lá? Seja a mulher que Deus quer que você seja. Muito cuidado com coaches, com determinados pastores, né? A gente tem que seguir o que está na Bíblia. Entre um pastor e o que está escrito na Bíblia, sempre fique com o que está escrito na Bíblia. Sempre vai para a Bíblia. Você está na dúvida que tipo de mulher que você tem que ser? Vai para a Bíblia. Nunca se esqueça que o nosso tempo aqui na Terra, ele é extremamente passageiro. Não se agarre em prazeres momentâneos, em prazeres carnais, em bens materiais. Isso tudo vai ficar. E a gente precisa se agarrar no que está no céu. Porque é lá que vai ser a eternidade, aqui não. Então, toda vez que você tiver uma dúvida do que fazer, faça o que está mandando na Bíblia, o que a Bíblia nos diz como ser, o que seguir, o que fazer. Não coloque o seu egoísmo à frente de nada. Comece a declarar, se você vem de um lar desestruturado, comece a orar e declarar que sua família acabou, isso acabou, não vai ter mais. Esses divórcios que teve na sua família acabaram a partir de você, isso não vai acontecer mais. Comece a declarar isso. Comece a buscar a Deus, não só pela restauração, mas pelo que Deus é. Gente, se você de verdade, eu vejo às vezes pessoas falando, se você for obediente à palavra de Deus, de verdade, não é só em relação ao casamento, em tudo na tua vida. Comece a depender única e exclusivamente de Deus. Que é impossível você não começar a ver maravilhas de Deus. É impossível. Comece a seguir o que manda a Bíblia, o que manda a palavra. É impossível você não conseguir descansar em Deus de verdade se você começar a buscar, não só pelo desespero. Eu sei que a gente vai para Deus no desespero do momento. E eu entendo, mas não coloque que isso seja o que vai te manter nele, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, compartilhem e Deus abençoe a todos.